código foi para o plenário e para saber se seria votado com urgência ou não, os deputados acabaram não votando esta urgência para a apreciação do Código de Ética. Se for aprovado, é o primeiro no país. Nenhuma casa parlamentar nossa possui ainda um Código de Ética e Decoro. Como é que o senhor interpreta esta posição dos deputados de não apreciarem rapidamente a matéria? Eu prefiro, no caso, acreditar que o objetivo tenha sido de aperfeiçoar o projeto. Na verdade, trata-se de uma matéria bastante controvertida, é pioneira no país, nem o Congresso Nacional dispõe de um código de ética, e, em se tratando assim de uma matéria controvertida, sempre é de bom alvitre se dispor de maior tempo para examiná-la com cuidado e aperfeiçoá-la se necessário. Queria que o senhor desse exemplos de como este código melhoraria as relações dentro do parlamento. Ora, o código contempla recomendações e contempla infrações. Por exemplo, na parte de recomendações, coloca como dever do deputado não sancionável, não punível. É uma recomendação de ordem moral, denunciar e combater o empreguismo. Denunciar e combater o empreguismo. O fisiologismo, o nepotismo e a corrupção em todas as suas formas. Isso é uma recomendação. O deputado deve se comportar dessa forma. Bem, já como infração, passível então de punição. Passível de punição, nós temos aqui o capítulo que se refere ao decoro parlamentar. Deve o deputado guardar procedimento compatível com o decoro parlamentar. E vem o parágrafo 2º do artigo 9. Constitui procedimento incompatível com o decoro parlamentar. O abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas ao deputado. A percepção de vantagens indevidas. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. O envolvimento com agentes do crime organizado. O enriquecimento ilícito. A corrupção ativa e passiva. Veja bem, lá na parte de recomendação, diz que o deputado tem que condenar, denunciar e condenar a corrupção. Aqui não. Já considera falta de decoro parlamentar ele se envolver diretamente em corrupção ativa ou passiva. Aí seria passivo de que punição? Bem, nesse caso aqui seria cassação do mandato. Cassação do mandato. O código estabelece 3 penalidades. É a censura, que pode ser escrita e pode ser verbal. É a perda temporária, a suspensão do mandato, que pode ser até 30 dias. E com uma penalidade mais grave, é justamente a cassação definitiva do mandato. Mas eu gostaria de me estender um pouco nesse capítulo referente ao decoro parlamentar, que eu considero de extrema importância. Ele, em parte, é previsto na Constituição. O que nós fizemos foi ampliar, porque o próprio regimento interno permite que, além daqueles casos estabelecidos no regimento e na Constituição, o Código de Decoro Parlamentar, de Ética e Decoro Parlamentar, contemplaria outras hipóteses passíveis de punição. Então, ainda, a falta de decoro parlamentar, o contrabando e o narcotráfico, a embriaguez contumaz, a vida dissoluta, a habitualidade na emissão de cheques sem fundo, na celebração de compromissos financeiros não honrados ou tomar parte em negócios ilícitos. São essas hipóteses mais graves que são consideradas infrações, não são meras recomendações de ordem moral, de ordem ética. São infrações passíveis de cassação do mandato. Nessa parte das infrações, a gente observa que em alguns pontos já aconteceu com deputados na Assembleia esse tipo de situação. O senhor não acha que, sendo assim, fica difícil aprovar o código? Não, eu acredito que não. É evidente que quando já teve aí deputado acusado por outro deputado de ter emitido cheque quando se discute um projeto de tamanha importância, é comum aqui e ali se procurar identificar nos dispositivos que são propostos
a possibilidade de alguém da própria casa estar envolvido naquilo. Agora, o propósito é elevado. Eu parto do seguinte ponto, viu, Amadeu? Há um questionamento quanto à classe política de um modo geral. E particularmente as casas legislativas. Ora, a democracia só funciona se realmente os seus três poderes, que têm funções específicas, funcionarem bem. Então, se nós não podemos prescindir, por exemplo, do legislativo, só nos resta uma saída, é melhorá-lo. Se ele apresenta equívocos, se comete erros, se comete falhas, deve haver um esforço de todo mundo, da sociedade e dos próprios parlamentares, no sentido de que haja uma melhoria do perfil, não só do parlamentar, mas do conjunto de todo o poder. Então, penso eu que essa melhoria depende muito mais até do comportamento do parlamentar. Então, se as casas legislativas não tomarem a si a tarefa de corrigir os seus defeitos, as suas falhas, os seus equívocos, dificilmente nós teremos um bom parlamento, uma boa casa legislativa, um bom poder legislativo. Deputado, no caso do parlamentar que sobe à tribuna e discute com outros deputados, inclusive usando baixo nível no seu discurso, o que existe de punição com relação a isso? A disposição é a mesma, que já consta do regimento interno. Ele é passível de censura, e já houve caso na minha gestão de censura a deputados, não é isso? E se houver reincidência, pode redundar até na cassação do mandato. Há uma gradação de penalidades, não é? Porque a experiência, inclusive, demonstra que nos primeiros meses de atuação, com mudança de governo, há sempre um acirramento de ânimos. Tempero, né? Não é isso? Hoje, por exemplo, eu posso dizer que a Assembleia Legislativa não se comporta no seu conjunto como nos primeiros meses do ano passado. Maior, né? É um equilíbrio, e não vou nem dizer que tenha sido por causa da punição, não chego a esse ponto. Mas a punição em si também tem esse poder, esse fator de chamamento à razão, de chamamento à atenção. E como é que está a receptividade dos parlamentares com relação a esse projeto? Bem, eu não vi ainda nenhum deputado que se manifestasse publicamente contrário a ele, não é? O que se espera é que, colocado o projeto em votação, que ele seja aprovado por unanimidade. Isso é o que se espera. Não tomo a decisão quanto à urgência como uma rejeição ao projeto. Seria leviandade minha. Quero crer que o objetivo tenha sido de aperfeiçoar a matéria, de estudá-la com mais afinco, com mais detalhes, justamente pelo seu caráter polêmico. É uma matéria de caráter polêmico. E como sempre há denúncias de comportamentos de parlamentares, não é? Comportamento irregular, digamos assim, é natural que as pessoas também se precavenham, não é? Que na hipótese de amanhã ou depois se verem, de certa forma, envolvidas, não é? Pela própria lei que elas votaram, não é? Pergunta aqui de um telespectador, deputado. O senhor está fazendo este código por demagogia, porque é candidato a prefeito de Teresina? Não existe. Primeiro é que eu não sou candidato a prefeito de Teresina e a nada, pelo que eu já tenho dito aqui, todo mundo sabe disso, né? Segundo é que quem fez essa pergunta deve questionar. Será que não já é tempo de se tomar uma atitude, né, no sentido de aperfeiçoar o comportamento dos deputados, de aperfeiçoar o funcionamento das casas legislativas de um modo geral? Essa medida, e é bom que se esclareça, não é uma medida isolada. O esforço que vem sendo feito pela atual mesa, no sentido de melhorar a Assembleia do Piauí, é do conhecimento de todos. Nós estamos instalando na Assembleia Legislativa do Piauí um sistema de informatização que vai colocar à disposição do deputado tudo que é informação sobre legislação do Estado, sobre indicadores econômicos e sociais do Estado. Por outro lado, está na minha mesa para assinatura um convênio com o Prodasem,
que é o Serviço de Processamento de Dados do Senado Federal, para o deputado ter acesso à tramitação de todos os projetos do Congresso Nacional e toda a relação federal. Quer dizer que há um esforço no sentido de melhorar o desempenho da Assembleia Legislativa do Piauí. Mas não adiantaria se dotar materialmente a Assembleia de todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento, necessários à elaboração de boas leis, se também não se tivesse normas que, de certa forma, fossem capazes de inibir comportamentos que são reconhecidamente reprovados pela opinião pública. Materialmente pode-se ter tudo, mas moralmente também se tem que estar equipado para desempenhar bem, porque um deputado que não se comporta bem, um vereador que não se comporta bem, um prefeito ou governador que não se comporta bem, nenhum tem condições de agir na coisa pública, na direção da coisa pública, agir corretamente. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o parlamentar, que o político, de um modo geral, deve agir corretamente, não só na sua vida pública, como na sua vida privada também. Deputado, como é que vai ser o cumprimento desse Código de Ética? Vai ser pela direção da casa ou vai haver uma comissão? Não, o Código de Ética, o próprio artigo 14 estabelece, aliás, artigo 16, diz: o descumprimento dos preceitos deste Código poderá ser denunciado por qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica, à mesa ou comissão, e à presidência destas, para efeito das providências cabíveis, as quais poderão, a esse respeito, agir de ofício. Não serão admitidas denúncias anônimas. Pois bem, quando a Assembleia, o próprio regimento interno estabelece o processo. Aqui nós estabelecemos substancialmente, ou substantivamente, as hipóteses em que o deputado comete infrações ou as hipóteses em que deve ser recomendado agir desta ou daquela forma. Pelo regimento interno, havendo qualquer denúncia, a presidência, depois de dar conhecimento ao plenário, constitui uma comissão processante, que vai ouvir o parlamentar, que vai recolher as informações, os documentos, se necessário, para a apuração daquela denúncia. A comissão conclui o seu trabalho pelo arquivamento, não é isso? Ou pela punição do parlamentar. Nesse caso, então, a decisão é do plenário. O plenário é que decide, afinal, sobre a punição do parlamentar. Só não na hipótese de censura escrita, que é o próprio presidente que adota. Quando nós aplicamos aquela punição a 2 parlamentares no ano passado, o regimento interno era outro. Não havia nem a figura da censura escrita, ou da censura verbal, da censura escrita. E foi a mesa que adotou essa medida. Foi a mesa que, depois de apurado e assegurar ampla defesa aos deputados, foi a mesa então que se reuniu e decidiu que deveria aplicar essa penalidade de censura escrita, que aquilo vai, de certa forma, para a biografia do parlamentar. Não é? De forma negativa até. Agora, deputado, uma observação aqui no telespectador. Ele diz que quando o deputado está falando bobagem, ninguém interrompe, mas quando é a galeria lá no plenário que se manifesta, logo é solicitado o silêncio da galeria. Então, o que ele deve estar questionando aqui é se neste código existe algum instrumento pelo qual o povo que está lá durante as sessões possa, de alguma forma, se manifestar. Não, no plenário é evidente que não. O plenário é reservado à atuação dos parlamentares. É que existem algumas casas legislativas que instituíram a tribuna popular, não é? Onde a pessoa se inscreveria previamente. Sim, mas nem isso. A inscrição para falar da tribuna popular, digamos assim, não autoriza a galeria a fazer balbúrdia dentro do plenário. O plenário é um local de trabalho. Supõe-se que todo mundo seja bem educado. Não só o parlamentar, como o assistente. Então, o exacerbamento, né, do parlamentar é punível. Está no Código e está no regimento interno. Admitir-se que o assistente tenha
autorização para aplaudir ou para apupar o parlamentar, para se manifestar, então dificilmente numa casa assim haveria ordem, não é isso? A Assembleia e o nosso regimento interno estabelece as formas de participação da sociedade civil nos trabalhos legislativos. A sociedade civil pode oferecer projetos. Isso está no nosso regimento interno e foi um grande avanço. Ela pode oferecer projetos para apreciação da Assembleia. E na apresentação do projeto, é dada a oportunidade a um representante daquele segmento, daquela instituição, de fazer a apresentação do projeto, fazer a sua defesa. Quer dizer que as formas democráticas, educadas, de participação no processo legislativo, na ação legislativa. Não se pode admitir a balbúrdia, nem de parte do parlamentar, nem de parte da assistência. Mais uma questão do telespectador, agora já fora do Código de Ética, é que estão tramitando na Assembleia vários processos que transformam povoados em municípios. E ele questiona aqui por que a Assembleia vai criar tantos municípios se já há tanta cidade pobre e que se isto não seria a divisão da miséria. Sim. A pergunta é muito interessante. Na Constituinte foram incluídos 52 municípios, novos municípios. Para a criação desses municípios, a própria Constituição estabeleceu uma exigência, que é de ter uma lei complementar que disciplinasse, embora a Constituição estadual já tenha estabelecido os requisitos. Mas a forma de criar, a forma de consultar as populações diretamente interessadas, tudo isso deveria ser objeto de uma lei complementar. Então nós votamos no ano passado, depois de uma luta muito grande, da elaboração de vários projetos, emendas, nós votamos a lei complementar que disciplina a criação do município e a consulta às populações interessadas. Pois bem, então desses municípios, desses 52 municípios, né, a Assembleia, então, por proposta de deputado, passou a analisar quais que preenchiam aqueles requisitos que foram estabelecidos na Constituição e mesmo na lei complementar. Quais são esses requisitos? O requisito, primeiro, população superior, igual ou superior a 4.000 habitantes. No mínimo 100 casas no perímetro urbano. Templo religioso, mercado e cemitério público. Essas foram as exigências. Aí se poderia questionar, bem, mas um povoado que tenha isso deve ser município? Não. O ato de criação do município é um ato, digamos assim, político, é uma decisão política. O povoado pode preencher esses requisitos, no entanto, não ser transformado em município. A Assembleia está agindo com a maior seriedade na instrução desses processos de criação do município. Por quê? Todas as informações são prestadas pelo IBGE. E não é o IBGE do Piauí. Quem presta a informação é a direção central do IBGE, que examina se aquele povoado ou se aquela área que se quer municipar se nele contém esses requisitos. E com essa informação, então a Assembleia autoriza o plebiscito. Estão no Tribunal Regional Eleitoral 31 pedidos de plebiscito. Quer dizer que a etapa seguinte de as populações daquela área que se quer municipar se manifestarem a favor ou contra a criação do município. A partir daí, se favorável, é que a Assembleia elaborará o projeto de lei de criação do município, que na fase seguinte, em se tratando de um projeto de lei, está sujeito à sanção ou a um veto do governador do Estado. Quer dizer que é um processo longo, e gostaria de dizer o seguinte, é que a decisão do plenário quanto à aprovação do projeto de lei carece de 2/3 dos votos favoráveis. Quer dizer que em 30 deputados estaduais, 20 têm que votar a favor para que se crie um município. Quer dizer que é um processo realmente onde se exige, não é? Há um afunilamento muito grande. Muito grande. Então eu acredito que desses 31, eu acredito que se o tribunal autorizar, eles possam ser criados até o dia 1º de maio. Aí vem o problema, por que criar-se municípios? Olha, vamos olhar o seguinte. A sociedade nossa luta
sempre por descentralizar decisões. Luta sempre por democratizar o acesso às decisões do governo. Um povoado que tem 100, 200, 300 casas, e nós temos casos no Piauí, muitas vezes distante do centro de decisões, que é a prefeitura daquele município, um povoado desse dificilmente pode ir para frente. Por quê? O comum é o administrador concentrar a aplicação de recursos na zona urbana e esquece muitas vezes essas áreas mais afastadas, essas comunidades mais afastadas. Então eu defendo, desde que preencha, determinado povoado preencha esses requisitos, eu defendo a criação do município. Eu defendo o direito daquela comunidade de decidir sobre o seu destino. Aqui, quando se fala em criação do município, geralmente você diz, para criar mais ladrão, é para não ser. Eu acho que nós não podemos analisar sobre esse aspecto. Porque se nós examinarmos as atuais cidades do Piauí, nós chegaremos à conclusão de que nenhuma cidade hoje é pior do que o município ou o povoado que lhe deu origem. Quer dizer que nenhuma cidade do Piauí é pior do que o povoado que lhe deu origem. Quer dizer, não houve regressão. Não houve regressão, certo? Houve uma, vamos dizer assim, uma descentralização. Quer dizer que recursos que eram concentrados numa determinada área, o centro urbano do município, passaram a ser diluídos, distribuídos em outras áreas. E aqui no Piauí é uma particularidade. O Piauí é o estado do Nordeste que tem, em termos relativos, o menor número de municípios. O menor número de municípios. Em relação à área, né? Nós temos qual é a área do Rio Grande do Norte? Você se lembra? Será que é 1/5 da área do Piauí? O Rio Grande do Norte tem 154 municípios, com a população praticamente a mesma do estado do Piauí. E se você pegar em determinados países da Europa, você vai notar que países da superfície do estado do Piauí, que tem 30 mil municípios, com outra denominação, mas 30 mil municípios. Isto é, cada aglomerado urbano, organizado e estratificado, adquire o direito de decidir o seu destino, de estabelecer aquilo que convém a si mesmo. Não centralizar decisões. O estado do Piauí é um estado de uma divisão absurda. Eu conheço um povoado no município de Ribeiro Gonçalves, extremando com Bom Jesus, que fica a 360 quilômetros da sede do município. 360 quilômetros esse povoado fica da sede do município de Ribeiro Gonçalves. Será que um prefeito, durante os seus 4 anos, vai visitar esse povoado alguma vez? Será que alguém daquele povoado tem condições de recorrer para resolver um problema qualquer dessa prefeitura, alguma vez? Andando 360 quilômetros. Então são essas distorções, aí eu estou analisando um outro aspecto da questão, que são distorções que têm que ser corrigidas. Essa que é a grande verdade. Então eu acho que nós não devemos temer a criação de municípios. Eu acho que nós devemos louvar a criação de municípios. Por quê? Porque democratiza o poder. Coloca as decisões mais próximas da comunidade. Tudo isso aí é fator positivo. Além de distribuir por áreas, por comunidades, a aplicação de um recurso que geralmente se concentra só na sede do município. Tá ok, deputado. Eu agradeço então a presença do senhor hoje aqui com a gente no Jornal de Teresina.